aqui também o reggae. Hoje, inclusive, tem na brisa do reggae às 21 horas. Inclusive, as pessoas que quiserem podem participar, pedir, saber mais informações, conversar sobre reggae, né? É às 21 horas aqui com o Jefferson Sampaio na nossa rádio web Manaua, né? Então, voltando aqui, o aniversário da Denise. Parabéns para a Denise, tudo de bom, grande abraço para ela, muitas felicidades, né? Muito carinho, muito afeto, tudo de bom. Mais uma informação aqui dá conta de que o Ministério da Saúde diz que os postos, atenção, se você sentir uma febre, algum mal-estar, não tem que ir para o hospital, hein? Tem que ir para posto de saúde. É isso aí, para posto de saúde. O Ministério da Saúde anunciou que os postos de saúde estão aptos a atender 90% dos casos do novo coronavírus. A população pode buscar o serviço quando apresentar os sintomas iniciais da doença, como febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza. Foi comunicado também que cidades com casos confirmados do novo coronavírus receberão um apoio financeiro destinado aos postos de saúde. Foi anunciado que o Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 90 milhões de reais que serão repassados aos municípios de acordo com a expansão da epidemia. Outra informação importante sobre os cuidados com o coronavírus é a contraindicação de buscar hospitais ao apresentar os primeiros sinais da doença. Já havia sido anunciado pelo Ministério da Saúde que cidadãos que demonstrarem sintomas básicos do vírus não devem se apressar em buscar atendimento médico. E na hora de buscar atenção especializada, a primeira opção deve ser o posto de saúde. Mas em casos de quadros respiratórios graves, a pessoa deve sim procurar um hospital. Essa orientação é importante para conter a propagação do novo coronavírus. Os hospitais são locais comuns de contágio de doenças respiratórias no geral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Então, procure o posto de saúde, né? Não faça diferente. Porque o hospital ele tem que ser deixado para aquelas pessoas que estão em situação bem maior, não é? Uma situação bem mais grave. E agora, hein, gente? E o Moro? O Moro está dizendo que ele está se preocupando com o caso do Ronaldinho, porque o Ronaldinho ele é muito amado pelas crianças do Brasil. Será que o Moro ele é sem vergonha mesmo ou ele só é meio tanso, assim, meio bobalhão? É impressionante, né? Quem é que vai dizer que um cara, ministro da Justiça, um cara implacável contra o Lula, contra o PT, contra as esquerdas na questão da Lava Jato, iria sair daqui e ir até o Paraguai para mexer e resolver o problema de um ex-jogador de futebol que entrou no Paraguai com documentos falsos. Então, fica assim, é muita falta de respeito desse cara com a própria história dele, né? É ridículo. Como se a gente fosse aceitar, né? Os paraguaios estão aproveitando a baixa do real para fazer compras no Mato Grosso. Reviravolta. Não, mas, Nair, quando é que a gente imaginou que nós íamos ter uma pessoa da projeção, que tem o Ronaldinho Gaúcho, né, e o próprio irmão dele, pessoas presas no Paraguai por causa de documentos falsificados. Poderia ser por droga, poderia ser... Mas porque tudo no Paraguai a gente sempre brincava, né? Era uma gozação permanente. Ah, se é do Paraguai é falso, não podia ser o que fosse. Se fosse do Paraguai era falso. E agora está o cara preso por causa disso. Quer dizer, é muita sujeira, né? E não acontece nada, por quê? Porque o STF é aquilo lá. Nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo hoje, eu já disse isso trocentas vezes e vou dizer de novo. O Brasil vive o que está vivendo hoje, culpa exclusiva. Culpa, não estou falando de responsabilidade, é culpa. São duas coisas bem diferentes. E no caso desse que eu estou falando aqui, é culpa do STF.
Se lá atrás, bem no começo desse imbróglio todo, não apenas de uma coisa, mas de tudo, o STF tivesse uma posição de pessoas decididas, pessoas verticais, pessoas dignas, sabe? Nós não viveríamos essa situação que nós vivemos hoje. Eles são responsáveis por tudo que nós vivemos hoje, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai fazer o quê, né? Esperar ver o que passa, o que acontece, né? Então, quem está de aniversário hoje também é a Lurdinha Seibel. Então, mandar um abraço para a Lurdinha Seibel. Feliz aniversário, tudo de bom. Uma guerreira, uma lutadora, uma amiga da gente, querida. Parabéns. Muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Acima de tudo, assim, né? Aquela tranquilidade de quem tem amor no coração. Muito importante. Eu vou agora fazer um contato com a Vera Galhardi, lá de São Paulo. Vou conversar com ela. Vamos ver do que ela nos conta lá da cidade de São Paulo, né? Que é o local que tem o maior número de pessoas com o problema esse do coronavírus, né? Entre outras coisas. São Paulo é, sem dúvida nenhuma, um ponto de referência aqui para o Brasil, né? A Vera Galhardi está na linha comigo. Bom dia, Vera. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos vocês da Rádio Manaus aí e todo o pessoal do sul do país e também de outros lugares do mundo, né? Porque a internet tem essa possibilidade, né, da gente estar sendo ouvida aí por várias partes no Brasil, né? É verdade. Tu sabe que, inclusive, isso me faz, por exemplo, ter bastante informações sobre a Itália e a Espanha, que é onde nós temos ouvintes que se comunicam comigo, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom porque a gente está podendo acompanhar quase que em tempo real os acontecimentos no mundo, né? Após essa pandemia aí do coronavírus, né, Beatriz? Nesse ponto a internet vem nos ajudar aí para que as informações cheguem em tempo real, para que a gente possa, sei lá, né, pelo menos perceber a nossa realidade do que está acontecendo mesmo em termos mundiais, né? Verdade. Então, Beatriz, a gente começa aí, como você já falou, né, essa quinta-feira aí, né, numa situação cada dia pior aqui no nosso país, com o dólar que já bateu aos R$ 5 aí, tanto que eles falavam que se Haddad ganhasse, a gasolina ia subir, o dólar ia bater em R$ 5, né? Pois é, né? Feitiço parece que virou contra o feiticeiro, né? Diz que depois que Trump deu aquele pronunciamento ontem à noite, fechando, né, a entrada dos voos da Europa para os Estados Unidos, o dólar atingiu esse pico. Aí eu fico pensando, sabe, Beatriz, aí uma reflexão minha, né? Beatriz, é incrível, né, como um vírus, né, uma coisa minúscula, uma coisa que a gente nem vê, né? Como um vírus pode mostrar para o ser humano a condição frágil que ele tem e que a economia, principalmente a economia global, é uma ilusão, né? Porque ela pode mudar rapidamente. Eu acho que o coronavírus está trazendo essa grande lição aí para a humanidade, né? Mostrando a nossa pequenez humana, a nossa fragilidade e que economia não pode ser tudo na nossa vida, que a gente tem que sempre se lembrar que nós somos muito pequenos diante desse universo todo que se apresenta e se desenha aí do futuro próximo para todos, tanto para o Brasil como para o mundo, né? É verdade. Agora, esses donos do mundo, esses donos do sistema, eles realmente, eu acho que eles estão incapazes de entender isso. Sim, é verdade, né? Eu acho que essa ficha não caiu ainda para os poderosos, né? Eles ainda estão sentados em seus tronos, nos palácios, né? Enquanto a população agoniza, tanto doente como estressada, como em pânico, né? Porque é o que está
mais ou menos acontecendo agora, é um medo constante o tempo todo, até mesmo quem não levou a sério a epidemia do coronavírus agora está se deparando com uma situação inusitada. É verdade. E eu tô pedindo, né, Vera, aos nossos amigos, assim, se não tem nada urgente para fazer, te mantenha recolhida. Fica quieta em casa, não fica te expondo em lugar nenhum para evitar qualquer tipo de coisa. E é uma contribuição que a gente faz. No momento em que você não se torna um problema, né, tu passa a ser uma solução. Quer dizer, fica em casa. A não ser que tenha alguma coisa muito urgente para fazer, algum compromisso que seja inadiável, né? Faça para... E mantenha a sua estrutura, não deixe de fazer as coisas, não deixe de ir no cinema, não deixe... Está entendendo o que eu quero dizer? A pessoa não deve Estou entendendo perfeitamente, A pessoa Beatriz. tem que manter nós temos que manter uma naturalidade, né? Se tu tem alguma coisa para fazer, faz. Vai lá, faz o que tu tem que fazer, volta para casa. Mas não fica assim circulando e entrando em locais onde tem muita gente e tal, se não for necessário, se não for legal. Beatriz, eu acho que você está tendo uma postura muito séria e muito lúcida diante disso. Aqui também com meus amigos, minhas amigas, nós temos conversado e nós já estamos praticando isso, sabe? Nós, na minha casa, na minha família particularmente, nós já estamos tendo um outro tipo de protocolo, né? Estamos nos organizando para sair o menos possível, né? Para evitar aglomerações, tudo. Então, estamos mudando horários, rotina aqui de casa, dentro daquilo que a gente pode fazer. Eu, por exemplo, tenho me organizado para sair de casa um dia sim, um dia não. Então, o dia que eu saio, eu procuro já fazer tudo que eu preciso fazer, para no outro dia eu já ficar recolhida, ficar dentro de casa, estudar, fazer outras coisas aqui, até que essa situação comece a entrar no controle, porque eu acho que a gente tem que aconselhar nossas amigas e amigos que nos acompanham. Essa é a principal função, eu acho, de um veículo de comunicação, é ajudar as pessoas a se organizarem, né, para evitar o máximo possível de serem contaminadas, porque é possível, né, se a gente se organizar, mudar a rotina, cortar alguns vícios, evitar aglomerações, a gente tenta pelo menos se preservar, né, Beatriz? É verdade. Sabe que ontem eu estava conversando com uma senhora, ontem no início da tarde, e ela me disse, porque eu quero ir ver um filme tal, não sei o quê, mas aí eu digo, minha amiga, vai no cinema, assiste o teu filme tranquilamente, não deixa de fazer esse tipo de atividade, sabe? Porque nós não estamos assim, não é um Armagedon, né? Só não vai, por exemplo, pegar um trem lotado, pegar um ônibus lotado, sem necessidade. Né? Agora, ir no cinema, ir num lugar para encontrar os amigos e tal, tudo isso, porque senão nós vamos adoecer emocionalmente. Né? Se a gente começa a se cortar para uma série de coisas, daqui a pouco tu não tá com coronavírus, mas tu tá com uma depressão, sabe? Não, e também a gente tem que ter essa consciência de que quanto mais a gente se preservar nesse primeiro momento, né, mais a gente contribui para diminuir a expansão do vírus. Né? Agora, a gente também não pode se privar de fazer algumas coisas que nos fazem bem, porque a gente precisa desopilar um pouco, porque a gente tem vivido tempos difíceis e isso mexe muito com o emocional, com o psicológico. Sim, agora, se tá com medo de ir no cinema, pega uma série para assistir no computador, assistir em casa, né? Talvez não seja a mesma coisa, porque a gente não tem aquela interação e tudo. Mas eu acredito, Beatriz, que apesar da ineficiência e incompetência do nosso governo federal, eu acredito que a gente consiga, num curto espaço de tempo, a gente consiga, o vírus já esteja sob controle, porque a gente tem aí, né, Cuba sendo protagonista no mundo, né, o país da medicina está dando uma lição no mundo inteiro, né, da importância de uma conduta séria num governo, sabe? De ter um trabalho sério, focado. Você veja bem, a boa notícia de hoje é que os números de casos na China pararam de crescer, pelo contrário, estão diminuindo, né?
Então, isso já é uma sinalização.